É possível mostrarem o paciente zero de The Last of Us em algum momento da história da série que não apareceu no jogo, algo inédito também? Tem algum direcionamento pra gravação de coisas nesse sentido? Pode até ser pra segunda temporada? Pois é, eu vou responder muito sobre isso e vários outros pontos que têm aparecido, principalmente sobre a primeira temporada, os episódios finais que estão chegando aí. Muito detalhe importante, você quer saber? Presta atenção aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Last of Us, mais especificamente respondendo os comentários de vocês sobre a série, tirando várias dúvidas que tem aparecido aí. Já vou avisando aqui, mesmo você que nem mandou comentário, pode ter alguma dúvida esclarecida, então já clica nesse like, é muito importante, se inscreve no canal pra você não perder nada, e em breve sai a análise do penúltimo episódio da série. Meio paia da HBO fazer 9 episódios nessa primeira temporada, por que não já arredondou pra 10? Muito bem, aqui um ponto de uma curiosidade que poucos perceberam, poucos sabem. A série The Last of Us era sim pra ter 10 episódios na sua primeira temporada, você sabia disso? Pois é, meu querido, a série foi gravada, né, de 2021 até 2022 com o padrão de 10 episódios gravados, sendo que o primeiro foi simplesmente cancelado e cortado. Aí muita gente que não sabe vai perguntar, tá, por que cortaram o primeiro episódio? Não atrapalhou a história não? O que aconteceu? Então, a resposta é que o primeiro episódio seria de um conteúdo completamente adicional. Sim, o primeiro episódio da série, ele foi feito por um diretor específico, que o único episódio que ele tinha dirigido era esse primeiro, e no final de 2022, antes de sair todos os trailers, o próprio diretor anunciou que o episódio dele tinha sido cortado, a participação dele na série tinha sido tirada, e depois foi explicado, né, que o primeiro episódio seria totalmente de um prólogo antes do apocalipse acontecer, antes do surto começar no mundo. É bem possível que essas cenas que tem no primeiro episódio, de conteúdo adicional que não tem no jogo, tipo a Sarah, filha do Joel, na escola, até mesmo os caras falando no jornal, né, cenas de anos antes, é possível que isso sejam cenas de parte do primeiro episódio, que seria completamente diferente do jogo mesmo. Muito provavelmente esse é um dos principais motivos que cortaram, porque se tem uma coisa que a galera tava na expectativa pra essa série é que fosse um diferencial de adaptação de jogo, porque todas as adaptações de jogo dá errado. Aí se os caras pegam e começam já o primeiro episódio inteiro com conteúdo completamente diferente do jogo, praticamente nada similar, ia gerar desânimo, ia gerar aquele público que só assiste o primeiro episódio e não quer ver mais, por mais que das adaptações de videogame essa é a melhor. Então eles cortaram esse primeiro episódio, seriam 10 e reduziram pra 9, e eu acho que foi uma decisão muito certeira, já começando do jeito igual o jogo. Vamos seguir, ó, tá um comentário gigantesco aqui, vamos resumir bem rápido, ó. Ele fala, sinceramente achei muito preguiçosa a justificativa pra um shopping tão grande, com milhares, luzes, muita coisa chamando atenção e não ser visto por ninguém de noite. E o interior do shopping, mano, era pra parecer uma selva lá dentro, mais de 20 anos, e parecia que tinha algumas semanas só, umas poeirinhas. E ele fala dos infectados, que no episódio 2 mostra que eles acordam por alguma razão, a conexão subterrânea, que se um acordou era pra chamar vários, e vários outros pontos que ele aprofunda, mas assim. Críticas sobre o episódio 7, né? De fato, eu concordo, essa questão do shopping não chamar atenção, tipo assim, a adaptação é igual do jogo, no jogo não chama atenção, então fizeram igual, então você precisaria mudar o sentido lá no jogo pra mudar aqui, então seria mais complicado, mas concordo que não é possível que ninguém ia ver essa luz no meio de uma cidade, assim, tudo escuro, e também concordo com a sensação de menos tempo passado nesse shopping, né? Aqui a gente tem alguns matos, algumas coisas. Discordo do ponto que ele fala que só tem alguma poeirinha, não é só uma poeirinha, tem muita coisa, tem muito mato que cresceu, muita planta, mas concordo com o fato de que poderia ser mais. São 20 anos, 2 décadas se passaram e o shopping ficou só assim. Seria um detalhe que eles poderiam ter melhorado, mas um ponto que eu não concordo do comentário ali, a questão dos infectados estarem conectados por subterrâneo, se um acordou ali, tinha que chamar vários no entorno da cidade, muita coisa. Não concordo por quê? Porque já deixaram claro, inclusive eu acho que foi no podcast que eles fizeram sobre o episódio 2, que tem alguns infectados, grupos de infectados que se conectam pelos tendrils, os tentáculos, as coisas subterrâneas, mas deixaram claro que não são todos assim. Existem alguns assim e existem alguns perdidos também. Não é porque lá no episódio 2 mexeu com o infectado da outra e chamou aqueles vários da cidade que em todos os episódios tem que ser assim. Isso não é um padrão. A galera muitas vezes assiste acreditando que é pra ter um padrão, tem que ter um padrão. Ah, esse infectado aqui, ele atacou desse jeito, então o outro também tem que atacar. Por que aquele ali só ficou olhando e agiu devagar? Ah, esse aqui foi quase impossível de matar. Por que esse aqui mataram facinho? Meu querido, se tem uma coisa que não existe pra esses infectados é padrão. Você pode encontrar alguns padrões parecidos, mas principalmente quando você entra na categoria de perseguidores para instaladores, não tem um padrão específico. E, inclusive, eu já falei aqui que eu gosto dessa ideia deles serem mais fortes, mais violentos, e por causa disso eu gosto do fato de ter sido só um que deu trabalho pras duas, um sozinho, pra mostrar o quão eles são difíceis. A cena que eu mais aguardo é a cena do Joel torturando os caras para descobrir onde a Ellie está. Comparando aí com o jogo, né,
aguardando o próximo episódio. Se você tá vendo esse vídeo aqui depois de assistir o episódio 8, você já sabe a resposta. Mas o que eu posso dizer sobre esse episódio 8 sem dar muito spoiler é que a série às vezes não cumpre com todas as coisas que tá no jogo. Só que pra isso ela coloca alguma coisa pra compensar, mas às vezes ela cumpre igualzinho. Geralmente ela cumpre igualzinho os pontos mais importantes lá do jogo. E aí eu vou deixar pra você que tá assistindo refletir se você acha que esse é um ponto importante o suficiente que eles vão colocar no episódio ou não. Fala, João, você acredita que pra próxima temporada os produtores poderiam adicionar o paciente zero e com isso trazer um novo tipo de estágio pelo tempo que o paciente zero estaria contaminado? Meu rapaz, existe, né, em The Last of Us Parte 2 o infectado, assim, talvez o mais antigo de todos, que a gente já viu. A gente sabe que quanto mais eles passam tempo, quanto mais ficou sem mexer com eles, quanto mais eles estão infectados, mais o negócio fica pior. Lá no jogo não é o paciente zero, esse loucão que eu tô falando. E eu acredito que deve aparecer na série também, mas isso não é o paciente zero. Se esse infectado que eu tô falando lá do jogo, ele já é um negócio extremamente sinistro, você imagina o paciente zero, o primeiro ali, que não mataram, ficou lá. E aí tem dois pontos pra eu falar, se eu acho que seria bom de aparecer e se eu acho que é possível aparecer. Primeira coisa, pra mim sim seria muito bom se aparecesse como uma cena adicional lá da segunda temporada, acho que agregaria demais, é muito bom, gostei dessas cenas dessa primeira temporada do episódio 2, né, que agregam a questão lá de Jakarta, só que o paciente que mostra lá também não é o paciente zero. Concordo que seria muito legal de ver, mas aí a gente entra na parte sobre se eu acho que vai acontecer ou não. A minha resposta é que não, eu não acho que deve aparecer na série. Justamente por isso mesmo que eu tava falando, do episódio 2, do episódio 1, que foca um pouco nesse lado mais científico, e esse é o conteúdo científico adicional da série. Eu não acho que vai ter nada além disso, isso aqui é pro início da história mesmo, pra dar uma ambientada, e mais pra frente vai focar só mais nos sobreviventes e na treta lá muito louca, que a história da temporada 2 tem muito o que abordar. Então a resposta, da minha opinião, é que infelizmente eu acho que não deve aparecer paciente zero, vai ficar por isso. A série tá muito boa, e mesmo dando uma parada no andamento, o episódio foi muito bom. Concordo com o João Vitor que deveria ter tido o desenlace da morte da Riley e a descoberta de que ela é imune às mordidas. Aquele ponto que eu falei na análise, eu concordo que esse episódio foi bom, mas pra ele chegar num nível ótimo, incrível, ele precisaria ter esse conteúdo a mais, na minha opinião, pra ele ficar extremamente dramático, que a maioria chora ao ver. Você imagina o quão enriquecedor pra história e pra gente aprender mais sobre os traumas da Ellie, o quão enriquecedor seria uma cena dela sendo obrigada a matar a Riley infectada, dela sendo obrigada a ver a Riley tendo espasmo, começando ali a sentir a infecção e a Ellie ficando quieta. Seria sinistro, só que tem uma justificativa já dada pela produção do porquê não colocaram isso, porque quiseram manter esse um dos episódios mais bem adaptados. Se você for ver, de todos os episódios, esse aqui é um dos que tá mais fiel e com menos mudança. Creio que eles devem ter visto isso e falar, não, vamos fazer esse assim, não vamos adicionar aquele incremento que a gente põe em todos, não. Mas é aí que eu te aviso, aguardo o episódio 8 e aguardo o episódio 9, que eles têm os seus incrementos. A Ellie vai ser aumentada digitalmente na segunda temporada. O rapaz tá muito firme, o cara fez uma afirmação seca ali, sem nem explicar o porquê, tipo assim, é isso que vai acontecer mesmo. Zoeiras à parte, esse comentário é muito pelo vídeo lá que eu fiz, respondendo um comentário de uma pessoa perguntando se iam mudar a atriz da Ellie pra segunda temporada, porque ela parece ser muito nova, já devem gravar a segunda temporada talvez esse ano, e como é que vai acontecer? A minha resposta mais atualizada possível é que não devem mudar. Ia ficar muito estranho, o povo tá querendo apego na personagem com esse rosto e tal, deu até trabalho, né, pro público aceitar, eles pegam e mudam. Não concordo com essa ideia, e inclusive a Bella Ramsey, ela é mais velha do que a Ellie que aparece aqui na série. A Ellie tem 14 anos na série, a Bella Ramsey acho que tem 19 ou 20, alguma coisa assim. Então maquiagem, mudança de visual, vários outros aspectos devem favorecer pra aparecer uma Ellie mais velha. Só que claro, eu concordo que a altura da Ellie é um problema, ela é bem pequena. E no jogo 2, a Ellie tá praticamente quase da mesma altura do Joel. Pra isso eles precisariam usar um CGI pra aumentar a altura da personagem, mas ia ficar estranho, viu? Eu acho que isso deve ser resolvido com algumas tomadas de câmera que mostram menos da diferença de altura, ou nem devem se importar com essa questão de altura, só mostrar o envelhecimento visual dela. Mano, os caras estavam reclamando de ação. Nesse episódio, acho que o bicho vai pegar. Esse comentário aqui é sobre o episódio 8. De fato, posso afirmar que nesse episódio o bicho vai pegar, só que o que eu posso dizer é, né, o nível de ação desse episódio tá num nível similar ao que é o do episódio 5. Tá? Talvez uma diferença um pouco mais, um pouco menos, mas não vai assistir, pelo amor de Deus, achando que é um episódio de o tempo inteiro troca de tiro, porque não vai ter um episódio assim na série, porque a série nunca foi uma proposta de ser série de ação. Ah, o jogo é de ação! As partes de maior foco de ação são as partes de gameplay. Não existe se reproduzir gameplay na série em si, até porque na série eles estão querendo fazer um apocalipse numa visão um pouco diferente do padrão de várias outras produções. Tô falando aqui que a série é perfeita? Não, já falei vários erros aqui da série. Enfim, eu quero que você coloque nos comentários sua opinião sobre tudo que eu
eu falei aqui sobre essa questão, né, de como é que vão ser as mudanças na segunda temporada, que é o que muita gente pergunta. Quando acabar de passar os episódios tudo, vai ter mais perguntas sobre isso, eu vou voltar. Já deixa esse like, é muito importante, se inscreve no canal pra você não perder nada e no mais é isso aí, um abraço, fui!